E aí, torcida que canta e vibra, uma excelente quarta-feira para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações do Verdão que joga nesta noite esse primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino às 20 horas. Estou trazendo um corte com todas as informações, provável escalação do Verdão para esse jogão de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar opinião aí de quanto vai ser essa partida. E vamos com o vídeo. Palmeiras tem a decisão contra o Novo Horizontino hoje. E a gente vem falando muito, né? Vou trazer o Léo Lepe para a conversa aqui direto da nossa redação de São Paulo. Léo, bem-vindo ao Taon. A gente falando muito dessa consistência da escalação do Abel Ferreira. E eu vejo que é um sentimento do torcedor também. Por mais que o Arias esteja no banco de reservas e seja um dos principais reforços da temporada, a torcida não quer que mude. Não temos nenhum indício de que isso vai acontecer realmente, né? Para o jogo de hoje. Tudo bem, Joana? Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Exatamente. Tem aquela... Eu vou soltar uma frase nova, né? Daquela do... Que time que tá ganhando não se mexe? Já ouviu falar? É mais ou menos isso daí o que está acontecendo com o Palmeiras, porque, é claro, o Arias é a grande contratação dessa janela para o torcedor palmeirense, só que o Palmeiras tem repetido a escalação e tem dado certo. O time tem jogado bem, o time tem convencido, tem se classificado, então o Arias vai esperar um pouquinho mais no banco, porque o Abel não quer mexer naquele esquema, naquele time que o palmeirense já decorou, já tem de cabeça. É o time que vem jogando os últimos 4, 5 jogos, na verdade, que ele tem mantido essa equipe e o Palmeiras vai com essa equipe para o jogo de hoje, a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino em Barueri. O time, a gente até sabe ali de cabeça, né? Tem até um campinho para ajudar a gente, vai com o Carlos Miguel, o Kelvin na lateral direita, o Gustavo Gomes, capitão de um lado, o Murilo de outro, na lateral esquerda, o Piquerez. E aí, aquela linha com 4 jogadores no meio, um pouco mais recuado, o Marlon Freitas, o Andréas Pereira. Aí você tem o Maurício, que talvez pode ser um desses jogadores que perca a posição, mas é muito difícil pelo que ele vem apresentando para a entrada do Arias, mas é Maurício e Alan e a dupla de ataque lá na frente com o Vitor Roque e com o Flaco Lopes, outros 2 jogadores que estão encantados aí. O Abel está muito satisfeito com o rendimento dessa dupla de ataque. O Palmeiras treinou ontem e hoje faz uma pequena ativação ali, já até fez, na verdade, agora de manhã, uma pequena ativação, um treininho leve com bolas paradas, que é algo comum que ele sempre tem feito desde que chegou aqui ao Palmeiras, e depois essa equipe vai encarar o Novo Horizontino na primeira partida da decisão. Novo Horizontino, inclusive, que impôs ao Palmeiras uma dura derrota na fase ainda de classificação do Campeonato Paulista, venceu por 4-0 e ontem o Abel falou muito sobre como essa derrota serviu para o Palmeiras abrir os olhos pelo que tinha ainda na temporada por vir, o que tinha pela frente nessa temporada, e agora numa outra situação, com outro time. A gente lembra que naquela partida no dia 20 de janeiro, o Abel usou muitos jogadores reservas, hoje vai com o time titular para a primeira decisão do Campeonato Paulista. Joana? Eu acho que para o Palmeiras fica a lição de como ele viu o Novo Horizontino jogar. A gente deve ver um time, se não igual, muito parecido. Naquela partida o Rômulo também não jogou, por conta da questão contratual. O Palmeiras completamente diferente, né? Muitos jogadores reservas, mas a lição e a dor tá lá, né? A marca ficou e com certeza o Palmeiras está engasgado com o Novo Horizontino. Léo, obrigada pela participação aqui. PVC, Palmeiras não joga no seu estádio, mas tem tido um desempenho bom na Arena Barueri. Isso é um problema hoje para o time do Palmeiras nessa final? Essa questão do torcedor chegar depois, né, por conta do horário, da dificuldade de acesso, vai estar cheio sim, mas é um público menor do que comportaria o Allianz Parque. Isso pode ter algum peso? Eu acho que o público vai no final vai dar 29 mil pessoas, 28, 29 mil pessoas. É a impressão que eu tenho, mas vai ser o público divulgado no final. Eu acho que tem uma vantagem jogar em Barueri, que é conhecer o gramado. Porque hoje o Palmeiras não conhece o gramado do Allianz Parque. O gramado mudou e não foi testado. Se o Palmeiras saísse de Barueri para o Allianz Parque, o ambiente seria melhor, a casa é do Palmeiras, o lugar é do Palmeiras, a torcida gosta muito mais de estar ali, a torcida chega mais cedo porque o lugar é mais central, mas o gramado, o time está acostumado a jogar nesses primeiros 2 meses no gramado de Barueri, no campo de Barueri, que está bom.
E parece que depois de um tempo, assim, de algumas rusgas, né, do Abel reclamando, o Palmeiras meio que fez as pazes, o time meio que fez as pazes com a Arena Barueri, Quando tem ambiente, né, Lu? Porque assim, Palmeiras e Vitória teve 8 mil pessoas, Palmeiras e Guarani teve 9 mil pessoas, Palmeiras e Fluminense teve 10 mil pessoas. Esse estádio de Barueri não tem ambiente. Palmeiras e Capivariano teve 21 mil pessoas. Foi quando o Abel falou que o estádio hoje estava com um ambiente muito bom. Palmeiras e São Paulo teve 29.717. Então, esse ambiente... E aí você afugenta o adversário. Aí já cria aquele clima, né? E pensando no Abel, o que ele vai mandar a campo, Fabio, lá, dou algumas dúvidas nesse time, mas foi um time que encaixou. E encaixou ainda sem o Arias, né? Então, tá difícil tirar alguém para colocar o Arias, para colocar a contratação. Vai ser no lugar do Alan. Aí o Alan vai lá e joga muito. Aí então vai ser no Maurício. Maurício vai lá e arrebenta no último jogo. Óbvio que isso é ótimo, mas você imagina esse time aqui que a gente tá vendo ou Arias pode ter uma chance? Vamos falar desse time aqui então, ó, com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Maurício, Alan, né, aqui pelo lado direito, Flaco Lopes e Vitor Roque na frente. É esse o Palmeiras? Então, Lu, eu acho, obviamente, o Arias vai ser titular da equipe do Palmeiras, mas para mim ainda não é hoje, assim, acho que hoje ainda, até por questão de justiça, pelo que jogam Alan e Maurício, acho que ele vai manter essa equipe para começar. Não sei se o PVC tem a mesma opinião. Agora, o Maurício jogou muito bem, mas há de se colocar aí que era um São Paulo sem o Danielzinho, né? Então era um meio de campo também do São Paulo que favoreceu o desempenho do Maurício. Não estou tirando o mérito dele, não, porque foi o melhor jogador em campo. Mas ele teve menos trabalho ali, porque era um São Paulo totalmente diferente, sem um grande nome ali do meio de campo para poder ele cuidar. E aí, PVC? Arias vai esperar um pouquinho? Se mudar agora, vamos chamar de Pardal. Como é que muda agora, né? Vamos chamar de Pardal. Daí o tempo atrás, todo mundo, não, Arias titular. Não tá fácil entrar nesse time, não. Ele vai entrar. Vai entrar. Porque, assim, olha só, hoje vai ser o quarto jogo seguido com a mesma formação. Ele achou, né? Achou o time. Provavelmente, se não tiver nada errado, em Novo Horizonte vai ser o quinto jogo seguido com a mesma formação. Ele vai ter que mudar contra o Vasco. Ele vai mexer contra o Vasco. Ele vai descansar alguém contra o Vasco. Então, aí vai ser a hora do Arias entrar. E pode ser que o Arias entre no time para não sair mais. E aí o Arias vira o titular do Brasileirão, né? A gente usa muito isso na Europa especificamente. É importante ter elenco, né? Esse é o time do Paulista, né? E aí o Arias já entra no time titular do Brasileirão. Aí vai acabar o Paulista e vamos ver, né? Aí vai ter, enfim. PVC, vamos ver como é que o Novo Horizontino joga na nossa prancheta? Vamos ver o Novo Horizontino primeiro? Vamos ver o Novo Horizontino primeiro? Aqui é a pressão primeiro, que é o que eu falei. Então, vamos ver o Novo Horizontino primeiro, então. Aqui ainda tá com o Rômulo. Tá com o Rômulo. Mas é o Juninho. Assim, é o time que jogou contra o Santos. Então você vai ter o Mike que vai descer mais e vai fazer uma linha de 5 na frente. E o Anderson, desde o Botafogo, muitas vezes faz a saída de 3, ora com um volante entrando, que é o Leonaldi, ora com o Alvarinho fazendo saída de 3, e o Mike entra na função que ele foi fazer o gol, né? Como é que ele fez o gol contra o Corinthians? Entrando na diagonal, faltou a marcação, o acompanhamento dele, ele sai na frente da área para sair o gol. É um 4-2-3-1, só que aqui o Rômulo não joga, deve ser na esquerda o Vinícius Paiva e na direita o Matheus Bianchi, que faz um terceiro volante, que junta mais para deixar o meio campo mais sólido, como eu falei. O que é uma arma do Palmeiras neste ano? E é incrível que é a mesma porcentagem do ano passado. Na tela seguinte, a gente vai ver mais ou menos como o Palmeiras está marcando por pressão. Abracadabra. Abracadabra de novo. Vira. Não é esse. Não é esse, é o outro. Aí. Percebe como o Vitor Roque e Flaco Lopes estão sempre posicionados assim na hora do tiro de meta. E o adversário vai abrir um zagueiro na direita e um zagueiro na esquerda. A pressão é na bola que vai sair do goleiro para cá ou pro Leonaldi. Com pressão do Maurício no Alvarinho, o Alan no Mike e o Andrés Pereira sobe para marcar um volante. Aqui você afoga. O ano passado, o Palmeiras fez 8% dos gols, 7,8%, arredondando 8% dos gols,
Foram 10 dos 131 gols em recuperação de bola direta no ataque. Recupera, toca, gol. 10 de 131, dá 7,6%. Dá 8% arredondando. Esse ano são 2 de 26 gols assim, o que dá exatamente o mesmo índice. Arredondando, 8% dos gols nascem assim. Só que não é só quando rouba a bola e vai dentro do gol. É o Martinelli que dá o passe no pé do Andrés Pereira por causa do posicionamento e vira pênalti. Quando você marca o gol de pênalti, você contabiliza a bola parada, não é pressão. É a saída de bola do São Paulo afogada desse jeito, que sai em arremesso lateral. Do arremesso lateral sai o passe do Flaco para o Vitor Roque e o passe para o Maurício fazer o gol. Você contabiliza como o quê? Controle de jogo, posse de bola. Não é pressão. Mas a jogada da posse de bola nasceu da pressão. Então, essa é a melhor maneira que o Palmeiras consegue jogar. Por isso o Palmeiras tem sido tão forte nos primeiros 20 minutos e depois dá uma barriga. E vai ser a estratégia mais uma vez, né? Vai manter esse estilo de jogo para conseguir essa primeira vitória. A gente tem aquele palpitômetro aqui no UOL. Você participou hoje, Fabiola, não? Não palpitei. Ah, não te colocaram nessa pênalti. fria, não? Pênalti, não, vou palpitar. Não colocaram nessa fria? PVC, você entrou. Entrei. Quanto você colocou? Acho que eu coloquei 2-0. Ah, eu coloquei 2-0 também, Palmeiras. Infelizmente não terá um dos seus melhores jogadores, né? O Rômulo, né? Isso. Que tem contrato com o Palmeiras. Eu acho que vai sentir, o Novo Horizontino vai sentir muita falta, porque realmente ele é esse articulador, esse cara que pensa o jogo, esse cara que consegue... Rômulo que não vingou no Palmeiras, né? Ele surge como uma revelação do próprio Novo Horizontino. Também. Acho que o Abel não foi muito com a cara dele, né? Enfim. Mas é um baita Com a cara eu não sei, mas com o futebol não foi muito. Exatamente, ali. Com a cara eu não... Exatamente. Mas assim, pra mim é um jogador com muita qualidade técnica. Ele tem uma leitura de jogo especial para esses jogadores que hoje são raros no futebol, que é esse meio campista, esse camisa 10. O Novo Horizontino com certeza vai sentir muita falta. Tô com a Lê, o Palmeiras, claro que é favorito. O Palmeiras tem mais time, o Palmeiras joga hoje com o Fluminense um dos melhores futebol do começo de temporada, mas o Novo Horizontino, ele é aquele franco atirador que tudo pode acontecer, até porque a decisão é lá, né, em Novo Horizonte, um estádio acanhado, bonito, com grama boa, e pode ser um trunfo para esse time, bem treinado pelo Anderson, mas não tem como falar que o favoritismo não é do Palmeiras. Risa, antes da Aninha falar, só 2 observações bem rápidas sobre esse campinho. O ideal seria se a gente pudesse trocar o Maurício e o Flaco Lopes, né? O Maurício está jogando na esquerda, o Flaco Lopes está jogando ali por trás do Vitor Roque, como quase reeditando aquela dupla. E a gente quer ensinar o Abel a escalar o time dele, entendeu? Essa escalação, o Abel não costuma fazer isso. Se entrar em campo, será o 4º jogo consecutivo com os mesmos 11 titulares. Foi contra o Capivariano, contra o Fluminense, contra o São Paulo e seria contra o Novo Horizontino. Ele mesmo diz que ele não costuma, que ele não gosta de fazer isso, que o time se desgasta quando ele faz isso, mas ele encontrou um caminho nesse começo de ano que o time não vinha jogando tão bem assim e o caminho parece ser esse time. A gente consegue trocar ainda a posição? E olha que interessante, tem razão, vamos trocar. Tá invertida a posição do Flaco com a do Maurício. A gente viu 2 volantes ali jogando com a camisa do Novo Horizontino, né? O Léo Naldi, que apareceu na Ponte Preta, passou por alguns grandes clubes, não teve sucesso, e o Oyama, né? Que já veio aqui no Botafogo, já também jogou em grandes clubes, que também não teve muito sucesso, e hoje são 2 jogadores importantíssimos para esse time do Novo Horizontino. Tem um entendimento ali daquela cabeça de área de 2 volantes que quando um vai o outro fica, que tem esse entendimento de saber sustentar a parte defensiva, porque quase sempre o Novo Horizontino é muito mais atacado do que é ofensivo na quase toda a sua totalidade nos jogos. Então, assim, é legal a gente ver quando um treinador consegue potencializar esse tipo de jogador que não teve a felicidade de, em grandes clubes, ter, né, o futebol muito bem apresentado. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Um pouco do efeito do Mirassol, né? De olhar assim, de reorganização, com jogadores que não são tão badalados. Acho que o trabalho do Anderson também é importante, porque ele muda muito o time, né, do final da temporada para essa, assim, ele aposta em novas peças, consegue de fato colocar a assinatura dele como treinador do Novo Horizontino, que é um time que vem já há alguns anos crescendo, batendo na trave, tentando subir de divisão, um time organizado, Novo Horizonte, né, na cidade de Novo Horizonte. Acho que o campo vai fazer muita diferença. O gramado da decisão vai fazer muita diferença
pro Novo Horizontino, do mesmo jeito que o impacto de você decidir no gramado, de você jogar o primeiro jogo no gramado sintético, então você tem que fazer um jogo muito seguro para usar o fator casa de fato no seu estádio. E é legal também ele não abrir mão de jogar em casa, de decidir em Novo Horizonte. Acho que para a cidade é muito importante, não só para a cidade, mas principalmente para a equipe, né, que está acostumada a jogar nesse campo, nesse gramado. E é legal pelo Anderson, cara. É legal porque ele é um treinador que o futebol, né? Eu lembro da passagem dele no Santos, eu acho que foi uma saída meio conturbada. Um treinador que está passando por aí, né, em vários clubes, fazendo bons trabalhos e chega nessa decisão importante para o futebol do interior de São Paulo também, né? Porque a gente viu o sucesso do Mirassol, chegar na Série A e já conquistar uma vaga direta para a Libertadores com um projeto mais enxuto, comparado com as grandes folhas do salário do futebol brasileiro. Eu acho que isso também fortalece um pouco essa potência que é o Campeonato Estadual de São Paulo. Eu não sou muito entusiasta de campeonatos estaduais, já deixei isso aqui claro, mas eu acho importante, já que a gente tem essa força do futebol do interior, né, de um estado muito rico como São Paulo, refletir em alguns clubes, porque a gente fala assim, o campeonato estadual é bom para o time que não tem tanto investimento, para os times menores, né, menores entre aspas. Então tem que fazer valer. E fazer valer é você conseguir chegar longe, como o Novo Horizontino chegou, como o Mirassol chegou e como outros times têm batalhado aí para subir de divisão. E Ana, só pegando um gancho nisso que você falou, a gente está falando muito de gestão, né, de boas gestões, o Novo Horizontino é exemplo disso. Né? A gente sabe Novos que quem comanda lá também são os irmãos Biases lá, que tem a questão da parte agropecuária como forte deles lá, mas é sempre com o pé no chão e convicções. Que imagine só, um time como o Novo Horizontino, 3 anos consecutivos, você ficar em quinto no Campeonato Brasileiro da Série B. É desesperador você falar assim, o que falta para eu conseguir alcançar o objetivo maior, que é ir para uma primeira divisão, mas mesmo assim não largaram o projeto, pelo contrário, deram continuidade, aumentaram o seu potencial em termos de relação treinador, jogador, torcida, cidade. Novo Horizonte é uma cidade bem pequena, mas é impressionante como a cidade vive, né, o futebol. Então, assim, quando a gente fala de gestão, Novo Horizontino também com pouco, né, poder aquisitivo, mas convicto daquilo que eles querem. E está merecendo chegar numa final de Paulista. E uma ótima dupla de zaga. Patrick e Dantas fizeram um bom campeonato. Dantas, especialmente, tem chamado a atenção de outros clubes. Mike não sei se vai jogar a Série Mike B. Lateral. Mike lateral, já, né, com uma passagem... Fala nação, mas... times maiores, mas talvez saiam daí reforços também para times da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui agora com mais algumas informações desse próximo jogo do Verdão contra a equipe do Novo Horizontino nesse primeiro jogo da final do Campeonato Paulista na Arena Barueri, às 20 horas, com transmissão da Record, HBO Max e também do YouTube da Cazé TV. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Novo Horizontino, e aí está o Paulistão e também a Copa do Brasil. São 4 vitórias e 1 derrota. O último jogo que eles fizeram foi no final de semana, onde venceram a equipe do Corinthians pelo placar de 1-0 e dando vaga na final da competição. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e a equipe do Novo Horizontino. São 3 vitórias do Verdão, 1 empate e 1 derrota, que foi justamente nesse jogo que teve nessa temporada, jogando lá em Novo Horizonte, onde o Verdão saiu derrotado pelo placar de 4-0. Enfim, Palmeiras super favorito para conquistar esse campeonato paulista, com todo respeito, claro, ao adversário, mas o Palmeiras tem um time melhor, e aí vamos ver como a Abel vai preparar essa equipe. Tudo indica que vai ser a escalação que vem acontecendo nos últimos jogos, a não ser que algum jogador tenha tido algum desgaste. Arias, muito possivelmente, dificilmente será titular, até porque o Maurício teve uma excelente atuação na última partida contra o São Paulo. Enfim, se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários, e até o próximo vídeo. Avante palestra!